Meus irmãos, nós passamos os últimos capítulos aprendendo cada vez mais, como isso também era de praxe que acontecesse lá no primeiro século, eles aprendiam cada vez mais. Por exemplo, lá no capítulo 5 nós aprendemos claramente a respeito da superioridade de Cristo em relação ao sumo sacerdote Arão, isso depois de nos primeiros capítulos já ter falado claramente sobre a superioridade do Senhor. Quando nós chegamos ao capítulo 7, Cristo aparece como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso toma um outro contorno, principalmente para os hebreus, que conheciam bem a ideia do sacerdócio, do culto e do sacrifício levítico e como era que funcionava aquilo. Agora, quando nós chegamos ao capítulo 9, esse em que nós estamos, já veremos Cristo se oferecendo, Ele próprio se oferecendo como um sacrifício, e isso de uma vez por todas. Isso é uma construção que o autor aos Hebreus vem fazendo, e agora ele chega nesse ponto. Cristo é um sacrifício que oferece a si mesmo, e isso de modo permanente, vitalício. Isso tem uma relação direta com o princípio da aliança, que também era um assunto tão caro, tão conhecido para os hebreus, e eles prezavam por isso. E a partir dessa conexão do assunto do sacrifício vicário aceito por Deus a partir do oferecimento do próprio Filho, com a aliança, todas as outras conexões da relação de Deus com o seu povo começam a fazer mais sentido. E talvez seja neste momento que o autor aos Hebreus comece a chamar de volta a atenção dos cristãos de origem judaica no primeiro século, que estavam bastante duvidosos em alguns assuntos, e é a temática da carta, fazer com que aquelas dúvidas cessem e que a certeza de fé volte a reinar naqueles corações. Para essa explicação, o autor aos Hebreus começa descrevendo a construção do tabernáculo, uma série de utensílios. Todos eles eram muito familiares. Ele descreve a riqueza, o ouro, descreve a santidade. A coisa era tão difícil, era tão severa, que os sacerdotes, aqueles separados por Deus para a direção do culto ao Senhor nos modelos, nos moldes do Antigo Testamento, não podiam chegar plenamente na presença do Senhor. Eles só entravam até o lugar santo, mas não iam até o lugar santíssimo, até o santo dos santos. Eles paravam no penúltimo estágio, vamos dizer assim, e o sumo sacerdote ia até o último estágio, que era um cubículo, que era feito no tabernáculo, sob a orientação de Moisés, dada por Deus a ele, e que depois todos esses modelos são copiados, claro, que aí já não com aquelas medidas e materiais exatos, mas são copiados na sua formatação nos diversos templos que acompanharam a história de Israel no Antigo Testamento. Havia essas câmaras nos templos também. Aquilo era temerário. O sumo sacerdote temia entrar ali. Há algumas lendas, alguns mitos a respeito do ingresso do sumo sacerdote. Não vamos falar disso, mas o fato é que é verdade, que ele temia, porque se ele resvalasse num só sacrifício, por si ou pelo povo, e até pelos pecados de ignorância do povo, Deus exigia que antes daquele momento, os pecados que o povo não sabia que tinha cometido, tinham que ser perdoados. Tamanha a seriedade daquele momento em que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquela recâmara pequenininha onde estava a manifestação quase tátil da glória de Deus, e aquilo ali manifestava o renovo da relação entre Deus e o seu povo de tempos em tempos. Agora aqui nos 10 primeiros versículos nós vemos isso acontecendo, parte dos ritos é descrita novamente, mas aí chega lá no versículo 9, ele diz, no que diz respeito à consciência, aquilo tudo era ineficaz, não mudava ninguém por dentro. Quando ele chega lá no versículo 14,
no finalzinho, quando muda para Cristo, aí tudo muda, porque ele diz que depois que Cristo, se ofereceu a si mesmo, isso tudo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E essa é a tese central do autor nessa perícope, é que todo o sacrifício, o culto formal, a liturgia veterotestamentária tinha um papel a cumprir, mas esse papel não conseguia mudar o indivíduo dentro dele, a sua consciência. Deus podia mudar, e a gente sabe que houve muita gente fiel ao Senhor no Antigo Testamento, mas não era por causa dos ritos e sacrifícios. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, isso é resolvido de uma vez por todas, porque em Cristo nós somos mudados lá dentro de nós. E essa é a tese, é isso que ele quer conversar. Ele faz um contraste entre a figura de Cristo como sendo de suprema comparação entre tudo, e ele coloca aqui o tabernáculo terreno versus o tabernáculo celestial. Nesse texto aqui que nós lemos existem esses contrastes. Sacrifícios imperfeitos e que só valem por um tempo, são temporários, versus um sacrifício que é perfeito e é eterno. Sacerdotes mortais e pecadores, em contraste com o sumo sacerdote, que é eterno e que não peca. E ele faz essa linha de contrastes. Até que ao final dessa ideia toda do autor, o que fica estabelecido é que se na antiga aliança o acesso a Deus precisava ser renovado, agora, na nova aliança, o acesso a Deus é permanente. E nós não precisamos mais de nenhuma intermediação, porque o único mediador possível já foi revelado e manifestado. E o único mediador possível foi exatamente aquele que a si mesmo se ofereceu como sacrifício perfeito. Então ele que é o sacrifício, ele também é a mediação entre nós e Deus. E uma vez que ele é ressurreto dentre os mortos, está à direita de Deus Pai, onde tem a sua majestade, o seu poder e a sua autoridade reconhecidos. Já vimos isso em sermões anteriores. Então ele é a mediação permanente, 24 horas por dia, o crente pode se comunicar com Deus através de Jesus Cristo. É totalmente diferente da antiga aliança. E assim nós vamos ver alguns episódios. Os primeiros 5 versículos, por exemplo, nós vamos ver que o finalzinho do capítulo 8, nós lemos assim: quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Esse versículo é como se fosse uma passagem, é uma ponte para entrar no capítulo 9. E ele passa a chamar a antiga aliança, isso está no capítulo 8, versículo 7, no versículo 13, no capítulo 9 agora, no versículo 1, versículo 15, versículo 18, ele passa a chamar a antiga aliança de primeira aliança. E talvez essa mudança do autor aos Hebreus seja para deixar claro que há um elemento de continuidade. Deus promove uma aliança, ritos, estruturas, tudo isso passa, tudo isso fica para trás, tudo isso acaba, porque algo novo vem. Mas a aliança de Deus, ela permanece, ela é renovada com os seus filhos, mas ela permanece. Então ele passa a chamar de primeira aliança, como nós vemos aqui. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino. E vejam bem, o Antigo Testamento, mesmo mantendo seus ritos, que não eram capazes de fazer alteração profunda na consciência dos filhos de Deus, por outro lado, era culto divino diante do Senhor. E aquilo cumpriu o seu papel. Cumpriu o papel até que o Filho de Deus fosse revelado. Porque aquilo que era sombra se manifesta na plenitude dos tempos. E agora o Senhor Jesus, que era representado tipologicamente pelos elementos do tabernáculo,
agora estava entre nós. E uma vez tendo cumprido o seu ministério, tendo morrido e ressuscitado, continua entre nós pela ação do seu Espírito, que é o outro Consolador que ele prometeu e deixou entre nós, e que hoje age no meio da igreja. Deus instruiu Moisés a respeito do jeito certo de cultuar. Então, o que nós vemos aqui é que não adianta ter o lugar certo, o lugar adequado, as normas certas, a liturgia boa, a liturgia adequada, um culto formal, os paramentos adequados, se o culto não for feito de acordo com a instrução do próprio Deus. Há cultos extremamente belos esteticamente, mundo afora, que, como no jargão crentez a gente diz, não passam do teto. Porque são cultos feitos fora da instrução de Deus. Há cultos na nossa terra hoje, graças ao bom Deus aqui, não na nossa igreja e não nas igrejas fiéis ao Senhor, mas há cultos que parecem tudo, menos um culto ao Senhor. Esses cultos não são reconhecidos e nem aceitos pelo Senhor, porque Deus só recebe diante de si a oferta de um culto que é feito segundo a prescrição do próprio Deus. Deus não é nosso colega. Deus não é aquele que a gente brinca com ele quando quer. Deus é Deus. Deus é excelso, é magnânimo, Ele é todo poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, e nós devemos respeito e reverência ao nosso Deus. Seja por um culto extremadamente formal e vazio de espírito, seja por um culto extremadamente alegre e também vazio de espírito, nenhum desses cultos agrada ao Senhor e nenhum deles chega até a presença de Deus. O contrário também é verdade. Pode haver gente muito simples que não faz a mínima ideia do que seja o preparo de uma liturgia, mas é gente santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, com um culto simples, com gente falando tudo errado, com gente talvez sem saber sequer manusear bem a Escritura, mas que teve a sua consciência transformada pelo poder e pela ação do Espírito Santo de Deus, fazendo convencer aquele coração do pecado, da necessidade de perdão e da inculcação da justiça de Deus, o que acontece na cruz. E esse culto, por mais que esteticamente seja desprovido de beleza, vai chegar até os altos céus e vai fazer carinho, se é que eu posso dizer assim, no ser de Deus. Não é o que nós vemos, mas é o que Deus mandou que fosse feito. Porque a arca era revestida de ouro, havia estacas de ouro, veludos os mais caros, tecidos os mais rebuscados, bordados com fios de ouro. As vestes dos sacerdotes eram impecáveis, e no entanto nós vemos geração após geração sacerdotes pecando, povo se desviando. Não é o paramento, não é a liturgia, é o coração inclinado diante de um Deus que é todo-poderoso, que é Espírito e que é verdade, e que quer que os seus adoradores o adorem. Vou falar de novo, vocês estão muito murchos. Ele é um Deus que quer ser adorado em tudo que nós fazemos, a nossa liturgia, a nossa arrumação. Olhem como é que a mesa de ceia está bonita hoje. Junta diaconal caprichou. Tudo que nós fazemos, nós, seres humanos, fazemos, é para embelezar e com isso trazer excelência ao nosso ambiente e com isso também honrar o nosso Deus. Deus é um Deus de beleza, Deus não é Deus de feiura. E nós queremos fazer o melhor possível. Mas vejam bem, se Deus se alegra com o nosso esforço em fazer o melhor possível, Ele quer se alegrar ainda mais com o coração contrito na presença dEle. Quando o autor recorre principalmente a Êxodo 16, 25, 26 e 30, Números 17,
e faz as descrições físicas que ele fez aqui do tabernáculo, das peças. O que ele queria demonstrar aqui era não apenas que ele tinha conhecimento, e ele também não queria dizer, eu sei que vocês sabem, porque ele era judeu e ele era hebreu e os crentes também eram de origem nacional. Todo mundo sabia disso. Ele estava lembrando. E assim como antes o tabernáculo apontava para Cristo e conduzia ao verdadeiro culto da forma como Deus queria ser cultuado, aquilo era didático. Agora Cristo é aquele que veio tabernacular entre nós. E essa é a palavra que está lá no Novo Testamento. Quando a maioria das vezes você vê tenda, fora aquela que Paulo fazia para se sustentar. Mas quando você vira essa palavra tenda lá no Novo Testamento, na maioria das vezes é tabernáculo. É uma transliteração para o grego de tabernáculo. Cristo veio tabernacular entre nós. E Ele nos chama a que nós sejamos também tabernáculos de adoração a Ele. Nós somos móveis, essa é a ideia. Nós somos tendas móveis. E dentro de cada tenda dessas, que somos nós, móveis, o Espírito Santo habita. Lá dentro de nós tem um lugar santíssimo. E é lá que o Espírito Santo habita. É no profundo do nosso ser. E esse lugar é inexpugnável. Esse lugar santíssimo precisa estar limpo e preparado. Ele não é um lugar que nós deixemos ali as traças e teias de aranha da nossa espiritualidade. Aquele é um lugar especial que nós precisamos preservar com os nossos exercícios espirituais, que nós precisamos preservar com a comunhão entre os santos. É bem verdade que nós não conseguimos preservar de nós mesmos, mas o Senhor vem nos auxiliar. Mas nós temos responsabilidade, porque se o Senhor nos ajuda na preservação e na perseverança, por outro lado, Ele não vai me dar um cascudo todo dia para eu orar e para eu consultar a sua palavra, a Escritura. Sou eu que tenho que fazer isso. Esse lugar é um lugar especial, onde o Deus Todo-Poderoso, que é tudo, se apequena e vem habitar cada um dos seus filhos. Claro que isso é uma forma de expressão, mas na imagem que nós podemos criar, o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador do cosmos, diz Isaías que Ele sustenta o universo na palma da sua mão. Ele se apequena e cabe em cada um dos seus filhos. Ele entrou no lugar santíssimo do tabernáculo. E Ele está lá, porque é lá que a glória do Senhor se manifesta, é no lugar santíssimo. Só que havia um problema lá atrás. Os sacrifícios eram insuficientes para modelar a consciência de quem prestava culto. As pessoas prestavam culto. O Senhor trabalhava, o Senhor operava. Quer ver como é que o Espírito Santo operava? Porque lá no versículo 8, depois de falar assim que o sumo sacerdote oferecia sacrifício pela ignorância do povo, com isto o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou. O Espírito Santo estava lá atrás, ensinando isso. Agora, o autor começa a colocar em foco o que ele registrou no começo, já avançando a partir do versículo 10. E ele demonstra, a partir de agora, que aqueles preceitos do culto divino eram apenas externos ou exteriores ao coração humano e, por isso, não incidiam diretamente sobre a transformação vital do próprio ser humano. Eram questões temporais e não satisfaziam, por isso mesmo, plenamente a vontade de Deus, que é eternamente e totalmente santo. Por serem elementos temporais, a satisfação também era temporal. E era por isso que precisava repetir. Aquilo tinha um prazo de validade, precisava repetir.
Nós sabemos que os sacerdotes só iam até uma certa parte, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar mais privado. E depois de descrever ou de lembrar essas coisas, ele descreve, ele ensina claramente que enquanto a velha aliança, que era representada pelo antigo tabernáculo, ainda estivesse em vigor, a nova aliança, representada pelo novo tabernáculo, não poderia ser manifestada. Então ele coloca aqui um contraste. Vocês sabem por que a nova aliança, por que o sacrifício perfeito, por que aquilo que satisfaz Deus de uma vez por todas ainda não tinha se manifestado? Porque a antiga forma ainda estava em vigor, ainda estava de pé. Era necessário que ela cedesse, que ela caísse, a fim de que o novo surgisse e suplantasse o lugar da primeira aliança. E ele coloca isso muito claro aqui, não tem meias palavras. Ele deixa isso absolutamente claro. E a partir da manifestação da nova aliança, a primeira aliança simplesmente perde a sua validade, não vale mais. Aí faz sentido agora, mais ainda, aqueles alertas que o autor tinha feito lá no começo. Como é que vocês vão escolher voltar para o que é menos, abandonando o que é mais? Como é que vocês vão voltar para as velhas formas, se vocês já têm a nova forma? Como é que vocês querem voltar para o velho culto, se vocês já têm um novo culto? Como é que vocês querem voltar para o velho sacerdócio, se vocês já têm um novo sacerdócio? E aqui ele está dizendo, quase que dando uma carimbada no final desse documento, dizendo: vocês querem saber por que não dá para voltar? Porque aquilo não vale mais, acabou. Se vocês voltarem, vocês vão sair do caminho de Deus, porque o caminho de Deus já foi manifestado na sua plenitude, e aquilo que havia na primeira aliança acabou, não vale mais. Se vocês voltarem para lá, é outro culto, é vazio, Deus não aceita mais, Ele não quer mais sacrifício, já tem um perfeito, Ele não quer mais bode, carneiro, vaca, Ele não quer mais, porque Cristo já deu o seu sangue. E tem outra coisa, aquilo que vocês estavam acostumados era muito bonito até enquanto valia, mas não resolvia o problema da consciência de vocês. Agora que a nova aliança foi manifestada e a antiga, a primeira, perdeu a sua validade, vocês podem ter a consciência de vocês transformadas em Cristo, porque Ele é perfeito, Ele é eterno, Ele é maravilhoso, e o seu sangue veio para resolver todas as demandas da angústia, da separação, das trevas, e em Cristo Jesus nós resolvemos isso. Para que vocês vão sair e voltar para aquilo que não resolve? O fato dessa primeira aliança não ser mais válida tem consequências práticas, e uma delas é que, enquanto ela ainda era válida, o próprio Espírito Santo não iria se manifestar livremente no meio do povo de Deus. O que só veio com o cumprimento da promessa do próprio Filho, que disse: eu vou embora, mas eu vou mandar um novo Consolador, que vai ficar com vocês. É aquele que nos dirige, nos consola e abre os nossos olhos para a cruz e para a eternidade até hoje, e vai fazê-lo enquanto a igreja não for levada pelo Senhor. No tabernáculo, tudo apontava para a necessidade de santidade. Era preciso fazer de tudo para que a santidade viesse à tona. E enquanto isso, o que o povo ouvia era a notícia sempre constante de que haveria de se manifestar um caminho aberto até Deus, mas esse caminho ainda não tinha sido demonstrado. Era uma esperança, mas ainda não era uma realidade. Era o já e ainda não do povo de Israel. Como nós temos os nossos princípios de já e ainda não, eles também tinham deles.
Todo ritual, toda religiosidade, todo sacerdócio, tudo no tabernáculo, todos os utensílios, todos os tipos de sacrifício, tudo que acontecia, nada disso oferecia acesso a Deus. As pessoas não tinham, os fiéis não tinham acesso a Deus, precisavam do sacerdote. Aquilo apenas permitia que o povo tivesse a ira de Deus aplacada por um tempo. E depois de um tempo tinha que oferecer novos sacrifícios. E novos sacrifícios. Porque nada era suficiente, nem bastante, era temporal. Não havia uma unidade perfeita em torno da promessa, porque o próprio povo não conseguia alcançar a totalidade do que era a promessa. Os olhos ainda eram embaçados, Cristo não havia sido revelado, a luz ainda não havia sido acesa no meio das trevas. Quando chega o tempo do advento, nós didaticamente fazemos isso. É a luz que veio se manifestar quando tudo jazia em profundas trevas. Quando, porém, Cristo, versículo 11, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, ele começa a colocar tudo no superlativo novamente. Não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário, não teve que pedir licença, ele entrou logo no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Não precisava mais repetir, é eterno, acabou, resolveu. O autor aqui repete mais uma vez os princípios que ele quer incutir naqueles leitores e irmãos do primeiro século, e nós precisamos nos lembrar disso a cada dia. Até que finalmente ele introduz o tema que agora começa a aparecer, o tema da entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos. Em 9:7 nós lemos, mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano. Não sem sangue. Aqui não é na segunda aliança, não. É na segunda recâmara. Tinha um lugar santo em que os sacerdotes podiam entrar e oficiar. Mas naquele lugarzinho, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, sozinho. Era a ordem de Deus. Tem até uma tradição que diz que em certa altura da história do sacerdócio levítico, eles amarravam um guizo na sua perna, eu não sei se isso é verdade ou não, mas essa história se conta. E um guizo na sua perna e ele ia lá para dentro. Ele entrava, aquilo era uma cortina que fechava e tinha uma corda amarrada na perna, no tornozelo dele. E ele ia blim, 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 blim. Enquanto ele estivesse fazendo blim, blim, todo mundo ficava feliz lá fora. Se parasse de fazer blim, blim, puxa a corda que o homem foi fulminado. Porque Deus era claro, se você não cumprir todo o rito e se você entrar na minha presença de forma indevida, seja por causa dos seus pecados, seja por causa dos pecados do povo, você vai ser fulminado. Porque diante da glória de Deus, qualquer menção ao pecado deve ser afastado, porque Deus é totalmente santo. Eu não sei se essa história do guizo é verdadeira, tá? Eu já escutei isso por aí. Você que resolve se gosta dela ou não. E não precisa mais amarrar guizo no seu tornozelo. Isso é uma verdade. Mas a partir da constatação do autor sagrado, nós temos nesses versículos que tudo é melhor nesta renovação da aliança em relação à primeira aliança. Vejam bem, o santuário é maior e é mais perfeito. Está no versículo 11. O sacrifício é superior e é totalmente suficiente. Versículo 12. A ação do sacerdote é melhor. Ela é feita uma vez só em lugar de muitas vezes. Versículo 12. A bênção é superior e gera uma redenção eterna. Versículo 12. É tudo melhor. As garantias são maiores e melhores e são oriundas do sacrifício e do sangue perfeito.
versículo 13, versículo 14. O resultado é eterno e é perfeito, com a purificação dos crentes, que purifica a consciência dos crentes. E aqui não tem como comparar com a primeira aliança. Porque o autor foi claro, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, versículo 9. Mas agora, na nova aliança com Cristo, ele encerra essa perícope dizendo: a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Se tabernáculo, bênção, material, se tudo isso ainda estivesse equilibrado, a modificação interior do que presta culto já desequilibraria tudo. Mas não é só isso, é tudo. Não tem nada na antiga aliança que seja melhor do que na nova. E o autor faz questão de mencionar isso. Os versículos 13 e 14 fazem uma comparação, coisas no plural em contraste com elemento no singular. Sangue de muitos animais contra o sangue de Cristo. Tudo aquilo são elementos ineficazes para aperfeiçoar. Um só aperfeiçoa a consciência. Tudo, as coisas são baseadas em obras mortas. Agora, um só livra das obras mortas. Purificam a carne, mas agora purifica a consciência. Valem até Cristo. Em Cristo vale pela eternidade. E muitos sacrifícios imperfeitos são relatados, em contraste com um sacrifício perfeito. Se você olhar para o texto, no finalzinho, você vai ver esse contraste. O autor não escreveu isso sem querer, não. Ele sabia o que ele estava escrevendo. E ele sabia por que ele estava escrevendo aquilo. E quem leu isso e quem ouviu isso lá no primeiro século entendeu direitinho o que ele estava falando. Vejam bem, isso aqui foi escrito para hebreus. Nós temos que fazer um exercício horroroso para voltar 2000 anos na história, na nossa cabeça, para fingir que somos hebreus, para fingir que estamos no primeiro século, para conseguirmos entender um pouco do pano de fundo. Eles não, eles eram hebreus. Quando eles receberam essa carta, eles entenderam tudo, ninguém precisou explicar direito, não. Eles já entenderam isso tudo. E o que isso quer dizer para nós? É que nós, cristãos em geral, mas nós, particularmente cristãos reformados, nós precisamos ter muita cautela. Olhando para aqueles 10 primeiros versículos, nós precisamos ter muita cautela para nós não nos transformarmos por causa do nosso zelo em novos fariseus. Porque o que nós vimos aqui era gente zelosa, gente que cuidava, uma liturgia impecável, mas no fim de tudo, consciências que não eram transformadas. E não foi isso que nós vimos com o episódio em que Jesus tantas e tantas vezes precisou debater com os fariseus do primeiro século, um pouquinho tempo antes disso aqui? É preciso cuidar para que o nosso culto, as nossas tradições, a nossa forma de ser cristão, não sejam sacralizadas em si mesmas. O nosso culto não é sagrado, nós prestamos um culto ao Deus Santo. Nossa liturgia não é santa, nós usamos a liturgia para prestar culto a um Deus que é santo. O nosso templo não é sagrado, não somos católicos romanos. Eles entendem que o ambiente de culto é sagrado, nós não entendemos. Nós entendemos que essa comunidade reunida é sagrada. Nós temos que ter cuidado para não sacralizar aquilo que não é sagrado, porque isso vai nos transformar em fariseus do século 21. E é porque nós entendemos que é sagrado o que não é sagrado, que nós começamos a fazer culto que não agrada a Deus.
O culto verdadeiro a Deus pode ter várias formas. Algumas delas vão nos espantar. O Senhor traz para si gente das mais variadas formas, origens, todo povo, língua, nação, tribo. Não existe uma fórmula deixada na Escritura como única forma de culto. Existem conceitos que nós chamamos de princípio regulador do culto. Isso está na Escritura. A gente pode cantar? Pode. Eu posso dançar? Não. O princípio regulador do culto não diz que eu posso. Eu posso ter um templo assim? Posso, não tem nada contra. A gente pode se reunir embaixo da árvore? Pode. Eu posso entoar cânticos ao meu Deus? Posso. Lá fala, são salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu posso cantar MPB durante o culto? Não posso. Tem um monte de gente, viu? Eu estou falando isso porque tem um monte de gente fazendo isso. Não foi composto para adoração ao Senhor. Ponto final. Ora, escute lá na sua hora de lazer, não tem problema nenhum, desde que aquilo não fira a consciência cristã, obviamente, né? Temos que ter cuidado. Porque o culto verdadeiro ao Senhor pode ter várias formas, vários modelos. E nós não fomos instalados nesta terra, na nossa geração, como juízes do culto de ninguém. Mas o Senhor mandou que nós cuidássemos do nosso. Do nosso a gente tem que cuidar. Até porque o nosso coração é enganoso. E se a gente bobear, a gente descamba. Graças ao bom Deus, numa igreja como a nossa forma de governo, nós temos os presbíteros. E não chamam. Olha, não sei não, mas eu acho que isso aqui está ficando meio fora. Esse é um dos papéis dos presbíteros na nossa igreja. Em muitos casos, nós lutamos para preservar questões periféricas. Nós dividimos a unidade no corpo de Cristo por coisas secundárias. E não foi para isso que nós fomos chamados. As nossas tradições são elementos externos, não são as nossas tradições que nos salvam. Vejam bem, aqui acontecia isso. Todos aqueles aparatos, sacrifícios, liturgia, tudo era externo e não tocava na consciência do homem. Salmo 51, 17 diz assim, né, falando, quase que um resumo do que é o culto ao Senhor. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vejam bem, isso não nos leva a nos tornarmos opositores da nossa tradição, nem da nossa liturgia, nem do nosso culto formal. Só que tudo isso tem o seu lugar. Não pode ascender ao lugar que não lhe pertence. A nossa obrigação é sempre retornar ao que a Escritura diz. Porque mesmo nós sendo zelosos, como eram os antigos, querendo manter a retidão da nossa fé, às vezes pelo que fazemos, os nossos esforços são anulados pela natureza carnal, que luta contra a nossa própria essência espiritual o tempo todo. A pregação fiel à Escritura é aquilo que deve nos conduzir a estágios superiores, como o autor aos Hebreus queria fazer com aqueles irmãos. Vocês precisam ir para o que é superior, saiam do que é inferior. Se nós ficarmos parados, nós já estamos andando para trás. O crente que para na sua caminhada já é um crente que anda para trás. A vida é dinâmica, a vida espiritual é dinâmica e ela progride o tempo todo. Nós temos que progredir o tempo todo, porque senão, na verdade, estaremos regredindo. Precisamos ser melhores a cada dia. E nós vamos perceber se somos melhores ou não pelo testemunho do Espírito no nosso coração.
E se nós formos diferentes disso, aí voltamos ao capítulo 5, se não me falha a memória, em que o autor acusa aqueles irmãos de terem se tornado infantis na sua fé. Seremos fadados à infantilidade espiritual se nós ficarmos estagnados na caminhada. Nós precisamos ter a nossa consciência, como diz aqui no versículo 14, purificada de obras mortas, para servirmos a Deus. E aqui nós precisamos levar para casa alguma coisa. O descrente, meus irmãos, ele é esvaziado de esperança. Ele não tem esperança. A esperança que ele pode ter é a natural, humana, que pode servir de alívio, e talvez essa esperança possa até ser encaixada na graça comum. É uma esperança fortuita, mas não é a esperança divina. Por quê? Porque ele vive sem o acesso ao verdadeiro Deus. Ele não tem acesso, porque o acesso é só através de Cristo. Se ele não é filho de Deus, ele não conheceu Cristo. Portanto, ele não tem a mediação até Deus. A busca dele vai ser uma busca sem sentido. O impenitente busca algo que não sabe o que é, e no vazio da sua busca, ele encontra outras coisas vazias. É por isso que é tão fácil nós vermos os vícios, as drogas, os adultérios, coisas do pecado que demonstram o vazio da alma humana. A coisa mais importante, segundo ponto, em nossa jornada é o acesso que nós temos a Deus. Essa é a coisa mais importante que nós temos durante nossa peregrinação, é saber que nós podemos olhar para o alto. Diferentemente do impenitente, diferentemente do descrente, nós podemos olhar para o alto e termos a plena convicção da comunhão com Deus. E somente o cristianismo prega esse acesso. Eu fico me perguntando como é que tem tanta gente dentro de uma pseudo-cerca do cristianismo convidando elementos de um ecumenismo interreligioso para comungarem. Esse comungar vai parar no lago de fogo, porque não há como misturar luz e trevas, não há como jorrar da mesma fonte água amarga e água doce. Terceiro ponto é que ao descrente o acesso continua aberto e disponível, e nós somos a voz de Deus dizendo para o mundo: ainda dá tempo. Aí sabe o que a gente faz? Nada. Porque você vai para a sua faculdade e é mudo. Você anda pela rua, muda. Você entra no seu condomínio, muda. Quando Deus nos manda, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Quarto, sendo parte de uma igreja histórica, nós precisamos ter firmeza em continuar livres de ritos e cerimônias vazias. Mas isso não nos deve conduzir à banalização de nossas tradições, desde que elas estejam no lugar certo. E por fim, ao crente, é muito confortante saber de tudo que Deus fez por nós em Cristo. É muito confortante saber isso e ter consciência disso. Mas qual é a resposta que nós damos? Continuar como os hebreus do Antigo Testamento, cumprindo os nossos ritos? Eu venho ao domingo, bato o cartão, cumpri um rito. Deus vai me dar uma semana de graça porque eu fui ao culto. Você comprou a graça de Deus para a semana que entra. É assim que nós devemos viver? Ou nós devemos viver segundo a oferta de Cristo, em oração, em esperança renovada, até que um dia nós cheguemos ao céu? Cada um vai responder ao seu coração. Sabe por quê? Porque a consciência de cada crente já foi purificada e você tem condições de responder diante de Deus.
Nós precisamos dizer diante de Deus por que é que não estamos evangelizando a nossa vizinhança. Temos que responder isso a Deus, porque muitas vezes nós parecemos mais aqueles que adentravam o templo para bordar as vestiduras dos santos. É muito bom ficar dentro da igreja, todo mundo limpinho, todo mundo amigo, mas a gente não foi chamado só para isso. A gente foi chamado para pregar o Evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazer discípulos para o nosso Senhor. Que durmamos com o nosso barulho. Amém?